Antes de eu começar esse vídeo, eu quero que você deixe o seu comentário se você é a favor ou se você é contra e por que você é a favor ou por que você é contra. Estava estudando aqui um pouco sobre essa escala 6:1. De fato, me pegou de surpresa, eu não estava sabendo do assunto, fiquei sabendo hoje. E olhei alguns pontos e vou dar o meu ponto como uma pessoa que emprega funcionários, que tem funcionários empregados. Tá? O primeiro ponto aqui é o seguinte, vou anotar aqui. O primeiro ponto tá cada vez mais difícil contratar, tá? Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil ter emprego no mercado de trabalho. Se você prestar atenção, a inteligência artificial ela já está tomando conta de vários empregos. Hoje eu tenho um CRM, eu tenho bots, eu tenho automações que faz trabalho que 5 funcionários poderiam estar fazendo. Agora, nesse exato momento, se você for tentar falar com minha equipe de vendas, vai ser um robô que vai estar ali atendendo e vai conseguir deixar uma etapa preparada para que a gente vá para outra etapa e finalize a venda. Ou seja, cada vez mais a inteligência artificial ela está tomando conta dos empregos, né? E cada vez mais o patrão, né, o cara que é o patrão ali, ele tem uma filosofia, tá? Sempre coloque isso na sua cabeça. Todo patrão, ele tem uma filosofia, que é cortar custo. Qualquer empresa, ela pensa em custo. Ela está estudando, está analisando todas as maneiras de cortar custo. Então, tem custos que ela sempre vai procurar cortar, né? Finalizando essa etapa, eu estou falando aqui no olhar de empreendedor e eu quero saber o ponto de vista de você que é trabalhador. Que aí a gente já faz um vídeo relatando. Então o patrão ele sempre está em cima de cortar custo. E com essa inteligência que a gente conseguiu colocar esses bots de automação, essas programações que foram feitas por um programador que a gente pagou uma única vez e depois está lá, e não precisa, só paga mensalidade, que a mensalidade custa mais ou menos, foram $800 ano, tá? $800 por ano, e aí você pega e divide por 12, né? Então sai muito barato. Sai barato porque eu não pago FGTS, eu não tenho que lidar com o dia de estresse do funcionário, eu não tenho que estar fazendo reuniões, eu não tenho que fazer nada, né? Então, só essa inteligência, ela está cobrindo o trabalho de várias pessoas. E o que acontece, lembra da etapa que eu falei anterior? O patrão ele está se preocupando em cortar custos. Então, isso vai ser um passo primordial para a tecnologia avançar mais. Por que isso? Se você já for no supermercado, já tem aquele autoatendimento, cada vez mais cortando funcionário. Se você entra no ônibus, muitos estados não tem já cobrador, só tem um motorista, cortando custo. Se você me lembrei mais profissões que foram cortadas. Alguns postos de gasolina já está em teste, né? O autoatendimento, alguns postos de gasolina, fica um funcionário lá só para orientar, analisar, para que no Brasil você sabe que tem um vandalismo gigantesco, fica um funcionário, um segurança e o cara lá colocando, ou seja, cortando custos. E cada vez mais vai haver uns cortes de emprego absurdo. Mas a culpa é de quem? A culpa é do patrão, a culpa é do funcionário ou a culpa é do governo? Agora é que entra o ponto, né? Pela minha análise, o governo está colocando uma birra entre a população e o patrão. Se você prestar atenção, tem essa briga. É a briga da população contra o patrão, né? Muitos CLT ele tem na cabeça que o patrão é o malvadão. E muitos patrão têm na cabeça que o governo é o malvadão. Por quê? Porque o CLT ele não consegue enxergar o que o governo faz com o empresário e o patrão consegue enxergar isso. E o patrão que tenta colocar isso na cabeça do funcionário, o funcionário não consegue entender. Tá? Eu estava conversando com um amigo esses dias e ele precisou desligar uma menina, porque ela não estava rendendo mais o que ele almejava. No desligamento, ele ficou transtornado, porque teve que pagar quase R$ 6.000 de multa rescisória, avisos, caramba todo, aquela burocracia que tem. Ou seja, a menina trabalhou 4 meses e ele pagou quase R$ 6.000, né? Para a empresa foi um prejuízo gigantesco, porque a empresa dele não é uma empresa gigante. A gente não está falando de um grupo gigantesco, né? Se fosse um grupo gigantesco, isso não faria
uma mínima falta, mas a gente está falando de uma empresa iniciante de pequeno porte, né? Uma empresa com faturamento baixo, ou seja, vai ter que tirar 6 mil do caixa para pagar rescisão de um funcionário que não deu certo na empresa, né? Mas eu não vou entrar no contexto. Imagine isso em grande volume, né? Cada vez mais a gente vê o que no mercado? O cara querer empreender sozinho, né? Eu tenho um vídeo aí que eu comecei sozinho. O cara começa sozinho. Às vezes, vamos lá aqui, o cara tem uma pizzaria. O cara tem uma pizzaria, aí ele paga 10 mil de aluguel. Tem uma pizzaria que tem 10 mil de aluguel para ter um faturamento bom. Ele deve ter o quê? Uns 8 funcionários. 8 funcionários. O motoboy ele terceiriza pelo iFood, né? Ou seja, já é um corte a menos. 10 mil de aluguel, 8 funcionários, que é um custo gigantesco, contabilidade, IPTU, água, energia, maquinário, pagando prestação de empréstimo, juros altíssimos, porque nenhum empresário aporta capital próprio, começa capital próprio, pagando juros altíssimos, que no Brasil é um dos maiores juros do mundo, se eu não me engano é o maior país com juros atualmente, juros altíssimos, aí tem que aguentar o tranco, né? O poder de compra do brasileiro está caindo muito, a inflação, ou seja, não é todo dia que todo mundo está comendo pizza, né? Então, para esse cara pegar e cortar todo mundo, vai para um aluguel de 3 mil, né? Contrata 4 funcionários, né, ao invés de 8, 4 funcionários ao invés de 8, pega o motoboy do iFood, tá com aluguel barato, a energia automaticamente vai diminuir, coloca uma operação só online, só entrega. Ele reduziu o custo dele gigantesco. E no final é capaz de ele ganhar mais. Se ele for bom, se ele for um bom estrategista digital, se ele entender das ferramentas digital, ele pode ter um faturamento até superior do que uma operação gigantesca. Então, se você prestar atenção, tem muita gente fazendo isso, né? E aí a gente vai para outra etapa. O que é isso? Por que está acontecendo isso? Eu vou falar com um olhar de empreendedor, tá? Então, assim, você CLT, talvez você não consiga entender isso. Porque o governo colocou o patrão contra a população. Mas o cara que é deputado, vamos falar aí do deputado, quanto é que ganha um deputado por mês? Com auxílio, bolsa, não sei o quê, quantas vezes ele trabalha? Quase nada. Quanto ele gasta com dinheiro público para se candidatar? Quase uma fortuna aí, né? Ou seja, o cara que é candidato a deputado, que não emprega ninguém, não produz, não faz com que o comércio do Brasil cresça, ele coloca um monte de regalia para o patrão se lascar. Só que o patrão tem uma coisa, ele pode ser tudo, mas menos burro, tá? Por que ele não é burro? Porque está acontecendo isso que eu disse, né? A inteligência artificial, cada vez mais o patrão fazendo de tudo para não depender da mão de obra ser humana, né? Porque eu sei que o salário mínimo no Brasil é muito baixo, eu sei que a inflação é muito baixa, eu sei que cada vez mais a pessoa vai ganhar menos, eu sei que cada vez mais está ficando difícil. Só que qual é o lance? Qual é o lance aqui? O lance é o seguinte, o cara que recebe 1.400 é um custo gigante para uma empresa. O cara que recebe 2 mil já é outro custo. O cara que recebe 5 mil já é outro custo. Então, eu vejo que se isso acontecer de fato, cada vez mais vai levar o Brasil para o buraco. E o Brasil para o buraco é o quê? Desculpa. O Brasil para o buraco é o quê? Depender cada vez mais, né? Depender cada vez mais do governo. Cada vez mais você tem que precisar de um auxílio. Porque não faz sentido. O cara que ganha R$ 800 de auxílio, ele não vai trabalhar para ganhar 1.400. Não vai, não vai, né? Então, assim, cada vez mais, depender do auxílio, o empreendedor não vai aguentar esse baque, vai começar a diminuir custo, empreender sozinho, ou se virar, ou sair do país, e cada vez mais os empregos vai morrer no Brasil. Essa conta é uma conta mínima, qualquer pessoa consegue fazer isso. Se você der uma volta no shopping,
veja quantas lojas fechou durante os últimos 5 anos. Se você der uma volta no seu bairro, veja quantas lojas fechou durante os últimos 5 anos. Quantos empregos morreram ali? Veja uma empresa grande, quanto que essa empresa diminuiu o seu quadro de funcionário durante os últimos 5 anos. Veja uma grande empresa tipo Casas Bahias, Lojas Americanas, Magazine Luiza. Quantos vendedores foi desligado? Por quê? Porque a Magazine paga um aluguel gigantesco, um imposto absurdo, paga meio mundo de regra, de multa, enfim, é aquela loucura toda. E pode montar uma operação totalmente online. Se você quiser, você compra pelo aplicativo e recebe na sua casa. Se não, vai ficar sem comprar. E cada vez mais isso vai ficar comum, tá? Quantos empregos a Magalu mata, a Casas Bahia mata, os supermercados vão matar durante esses anos? Vai ficar cada vez mais comum a gente comprar online. Por quê? Porque empreender no Brasil é muito desafiador. Mas é desafiador para o patrão? Não, é desafiador com o governo. O governo não dá incentivo, tá? Se você tentar abrir um alvará, você tentar ir na prefeitura, você tentar abrir um CNPJ, é muitas informações irregulares. Um contador, se você for agora conversar com um contador vai lhe dar uma informação, outro contador vai lhe dar outra informação, outro contador vai lhe dar outra informação. Se você tem uma empresa no Simples, um contador vai falar que é melhor no lucro real, outro vai falar que é melhor no Simples. Então, é muita divergência de informação. Tem contador que não sabe qual é as regras de que alguns estados têm, outros estados não têm. Tem contabilidade que não sabe quais os benefícios fiscais que tem por detrás. Tem contabilidade que faz jogada, manobra para que o funcionário não aumente o salário, porque se aumentar, os encargos vai aumentar de forma gigantesca. Só que isso, pessoal, você não entendeu o ponto aqui que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que está sendo você contra o patrão e o patrão contra o governo. E não pode ser assim, tem que ser o patrão, o funcionário contra o governo. Quando houver essa união, quando a gente se acordar e olhar, talvez seja muito tarde. Porque é absurdo que um deputado ganha, é absurdo que um vereador ganha, é absurdo que um prefeito, às vezes tem prefeito de cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, é absurdo que um prefeito ganha. Então não teria tanta necessidade de tanto vereador, tanto prefeito, tanto deputado, que às vezes você não sabe nem o nome. Eu garanto que às vezes se você perguntar qual é o nome do vice-prefeito da sua cidade, você não sabe, entendeu? Então assim, é absurdo a quantidade de dinheiro que vai nesse ralo. E quem sustenta isso é a gente funcionário que produz, é o patrão que produz e não o governo. E o que acontece é isso, cada vez mais está ficando difícil para o empreendedor. Então o empreendedor inteligente, ele prefere diminuir, tá? Às vezes o cara ganha, vou dar um exemplo, tá? Às vezes o cara ganha 100 mil por mês livre, 100 mil por mês livre. Mas ele tem um custo na empresa dele de 55. Vamos botar aí 55. E às vezes o cara vai ganhar 60 mil por mês livre e ele tem um custo de 15. Se você fazer uma conta inteligente, ele vai ganhar mais ganhando 60, porque o custo é 15. E quando você tem um custo baixo, a sua operação fica muito mais saudável. Você não trabalha com tanto esforço mental, com tanto desgaste mental, né? E aí, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Eu vou fazer a parte 2, então eu preciso dos comentários de você para que eu consiga estar olhando outro ponto de vista, fazendo outra análise, que isso é interessante. E é isso aí, né? Se inscreve no canal, que aí a gente vai estar debatendo. Nesse canal aqui eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre você mudar de vida atrás da sua força de vontade, fazendo sua renda, fazendo seu capital. E é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui, eu não vou editar o vídeo, mais uma vez. E é isso, né? Espero que você curta, comente e veja aí o que vai ser que eu faço o vídeo parte 2.